meus alunos, tudo bem com vocês? Agora nós vamos para a nossa aula de português. E hoje nós vamos fazer os exercícios da página 55 e da página 56. Primeiro eu vou explicar algumas coisinhas aqui da página 55. Nessa página vai falar sobre formação de palavras. Você lembra que nas aulas anteriores nós aprendemos um pouquinho sobre isso? Lembra da palavra submarino, que é formada pela palavra sub e a palavra marino? Pois bem, quantas palavras nós temos aí, né, gente? Formada com duas. Passatempo, olha aí. São várias que existem. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso. Formação de palavras. Aí no seu livro, na página 55, tem um pequeno textinho que vai falar sobre essas palavras que são formadas com a junção de duas, tá? E aí, olha lá, ó, uma delas é a palavra astronauta, que é a mistura aí, né? A junção da palavra astro mais a palavra nauta. Olha aí comigo. Nós vamos ver que quando temos astronauta, formou aí a união dessas duas que eu falei com vocês. E a palavra astro, ela tem uma definição. Qual que é? Ela significa estrela, igual tá mostrando aí no seu livro. E a palavra nauta significa marinheiro, navegante. Então, logo, astronauta está relacionado com esses significados. Estrela, navegante, estrela, marinheiro. Pois é, nós vamos ver lá, ó. Sabendo o significado de cada uma das palavras, fica mais fácil conhecer ou deduzir o seu significado. Sabe o que isso quer dizer? Muitas palavrinhas que nós temos, meus amores, elas são formadas pela união de duas. E aí, pensando nisso, para você saber o significado, basta você entender aí o significado desses pedacinhos que foram unidos. Então, olha só, nós temos lá, palavra astronauta. Qual é o significado dela? E aí, o que significa astronauta? Considerando que astro tem a ver com estrela, considerando que nauta tem a ver com marinheiro, navegante, viajante. E aí, qual é o significado dessa palavra? Se precisar, pode pesquisar no dicionário. Esse é o exercício 1 da letra A. E aí nós vamos ver também a letra B. Porque perguntou assim, qual destas palavras tem o mesmo sentido ou sentido aí parecido, igual ao astronauta? Cosmonauta, argonauta. Tia, não sei o que significa essas palavras. Vamos pesquisar? Tá aí também esse desafio para vocês. E aí na número 2, lá embaixo no seu livro, olha aí, você vai ter várias outras palavrinhas. E aí você vai associar ao seu significado. Tem lá a palavra astrônomo, internauta, astronave, espaçonauta. Tudo palavrinha única formada pela união de duas, tá ok? E aí, pensando nesses significados, eu gostaria que vocês tentassem aí relacionar o significado que está do outro lado, tá joia? O que é um astrônomo? O que é um internauta? Vamos associar? Bem fácil de fazer, não é? Está aí o primeiro desafio. Agora eu vou passar para 56. A
página 56 vai falar um pouquinho também sobre formação de palavras. Só que agora nós vamos estudar aqui algumas palavrinhas que tem essa terminação aqui, ó. O tou, o ou, né? Por exemplo, levantou, vassoura, cantou, né? Nós temos várias palavras que têm essa terminação. Pensando nisso, na sua página 56, nós temos aí a seguinte frase que eu vou ler para você, conforme está pedindo aqui, ó. O professor vai ler a frase seguinte: ouça, prestando atenção na pronúncia das palavras. Olha aqui a frase, ó, prestando atenção. Quem já se alimentou com gripe sabe que, no geral, os alimentos ficam bem menos saborosos nessas condições. Repetindo, quem já se alimentou com gripe sabe que, no geral, os alimentos ficam bem menos saborosos nessas condições. Ou seja, quando a gente está gripado e a gente alimenta, né? Os alimentos parece que ficam com um gostinho diferente, não fica tão gostoso quando a gente come aí e a gente está bem. É isso que está falando nessa frase. E aí, prestou atenção no que eu li? Se precisar, volta o vídeo novamente, tá? Vamos lá, gente. A partir dessas palavras que eu li para você, tem alguma aí, ou melhor, tem uma aí que termina com ou. Qual que é? Identifica aí para mim. Pois bem, olha lá. Letra A. Separe a palavra alimentou em sílabas. Letra B. A última sílaba termina com um ditongo. Na hora que você separar essa sílaba, na letra A, separar a palavra alimentou em sílabas, separar as sílabas dessas palavras, você vai ver que essa palavra tem um ditongo. O que é ditongo mesmo? Vou lembrar vocês, ditongo, tritongo, e aí? Nós vamos ver que essa palavra que é um ditongo, tem aí, ó, na última sílaba, duas vogais juntas. Na verdade, tem o que nós chamamos de vogal e semivogal. Sabe por quê? Quando você separa a sílaba de alimentou, alimentou. Esse tou no final, você vai descobrir que o O, ele é pronunciado com mais força. Você ouve nitidamente o som do O. Alimentou. E o do U é um som mais fraco. É pronunciado de uma maneira mais fraca. Tem palavrinhas que vai ter 3 sílabas juntas. Essa daqui, ó, 3 sílabas não, 3 vogais juntas. Essa daqui tem 2. E aí nós vamos ver que o O é uma vogal. Foi pronunciado com mais força. O U a gente chama de semivogal, porque na pronúncia houve um sonzinho mais fraco, tá? Quer outro exemplo? Aqui, ó, papai. O que você entende? Esse A é vogal, esse A aqui também é vogal. O I já sai com mais fraquinho, som mais fraco. Então, é chamado de semivogal. Aquela que tem um sonzinho mais fraco. Aquela vogal que durante a pronúncia tem um sonzinho mais fraco. Você não precisa se preocupar em identificar vogal, semivogal. Pode ficar tranquilo. O que você tem que observar é exatamente esse ou que aparece aí em várias palavras, ok? E aí, olha lá, ó. O professor vai ler a frase novamente. Preste atenção na pronúncia da palavra em destaque. Qual palavra? O alimentou. Você ouviu a letra U ser pronunciada? Agora eu vou ler de novo para que você responda essa daí. Olha lá. Quem já se alimentou com gripe sabe que, no geral,
os alimentos ficam bem menos saborosos nessas condições. Quem já se alimentou com gripe sabe que, no geral, os alimentos ficam bem menos saborosos nessas condições. Na sua opinião, o som da letra U, a pronúncia aí, ó, o som, apareceu? Sim ou não? Responde aí na letra C. É a sua opinião, tá? Fique tranquilo. E aí, tem um lembretezinho, um detalhezinho bem legal para a gente entender, olha lá. Na fala popular de algumas regiões do Brasil, é comum a supressão do som representado pela letra U em palavras com ditongo OU. É preciso, portanto, estar sempre atento à escrita dessas palavras. Agora você vai entender por que a gente está estudando sobre isso. Sabe por que nós temos o estudo sobre esse OU aí, esse ditongo, essas duas vogais pertinho? Porque geralmente, muita gente, ao invés de escrever, por exemplo, o passarinho cantou, escreve o passarinho cantou. Não coloca a letra U no final. Por exemplo, o vento soprou. Escreve, o vento soprou. Não coloca o U no final. Então, é muito importante prestar atenção sobre isso. Sabe por quê, meus amores? Esse U aqui, por ser uma semivogal, por ele ter um sonzinho fraco durante a pronúncia, tem gente que acha que não precisa colocar. Então, essa matéria é muito importante para a gente relembrar aí de palavras com essas finalizações. Palavras aí que tem sílabas formadas por OU aqui. E tem muitas. Cantou, falou, é ou não é? Então, preste bem atenção que isso é importante para você, tá joia? E aí, para finalizar, nós temos lá, é com O ou OU? Complete as palavras e depois leia com a orientação do professor. Assim que você acabar de completar, você vai fazer o quê? Vai ler para mim todas essas palavras e mandar um áudio que eu quero ouvir. Eu quero te ouvir, tá joia? Beijo e vamos que vamos. Qualquer dúvida, a ti está à disposição.